Fala galera, meu nome é Vinícius Jabs, eu sou desenvolvedor back-end e DevOps. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de desenvolvimento e tecnologia. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E também já deixa o like e compartilhe o vídeo que vai ajudar muito. Hoje daremos continuidade a uma série de vídeos em que iremos desenvolver na prática um load balancer de camada de aplicação. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro vídeo da série, eu vou deixar um card aqui em cima, também vou deixar o link aqui na descrição, para você estar entendendo um pouco melhor o que é um load balancer de camada de aplicação e o que a gente estará fazendo nos próximos vídeos. Sendo mais específico, né, o load balancer de camada de aplicação, ele pode ser desenvolvido para cada protocolo, né, que existe de fato na camada de aplicação. E no caso aqui, nessa série de vídeos, a gente estará dando enfoque ao protocolo HTTP, né? Então estaremos desenvolvendo o load balancer de camada de aplicação, que vai dar suporte ao HTTP, né? O protocolo HTTP ele é muito interessante para a gente estar utilizando nessa série, né, por ele ser um protocolo bastante comum e que a gente vai conseguir testar ele bastante facilmente e desenvolver algumas aplicações reais, né, por cima disso. No caso, para essa série de vídeos, a gente vai estar utilizando a linguagem Golang, isso porque ela já implementa vários recursos nativamente muito úteis para a gente estar desenvolvendo um serviço do servidor HTTP. Então, dando início de fato ao desenvolvimento, né, vamos primeiramente inicializar aqui o nosso módulo Golang. O Golang, né, para a gente inicializar um módulo, a gente usa o comando go mod init e o nome do módulo, né, por padrão, a gente usa normalmente o nosso repositório, né, do GitHub e tudo mais, ou algum outro repositório em que ele esteja armazenado, né, que vai ser utilizado basicamente para referenciar o nosso próprio módulo internamente dentro da aplicação, né. No caso aqui, então, vou definir ele com o diretório que seria para o GitHub, né, load application load balancer. E fazendo isso, ele vai gerar um arquivo chamado gomod, que contém aqui o nome do nosso módulo, a versão, né, que foi desenvolvida, e futuramente, se a gente instalar alguma dependência e tudo mais, ele vai conter aqui também uma lista de dependências, né. Ah, Além disso, né, muito parecido com a linguagem C, né, ah, ou com qualquer outra linguagem, na verdade, né, o, o Golang ele também tem uma porta de entrada, né, para dentro da aplicação. É, No caso, todo o arquivo, né, que como vocês podem ver, eu declarei ele como fazendo parte do pacote main. Então todo arquivo ele faz parte de um pacote, né? Mais para frente vou estar explicando um pouco melhor como funcionam os pacotes. Eu também vou estar desenvolvendo uma série especificamente para Golang. Ah, mas, né, sendo bem breve aqui, o ponto inicial, né, de um programa Golang é a função main, né? Ah, Isso quer dizer que quando a gente rodar nosso programa, né, a primeira função a ser chamada vai ser essa função aqui, a main, né? Então é onde a gente começa a desenvolver de fato a nossa aplicação, né? Colocando as funcionalidades iniciais e o startup, nas configurações e setup da nossa aplicação. Bom, como eu disse, né, Golang ele já implementa nativamente vários recursos que são muito úteis para a gente estar desenvolvendo um servidor HTTP. Na verdade, é muito simples, né, a gente startar um servidor HTTP aqui. Ahn, Esses recursos eles fazem parte do pacote HTTP, né, do próprio Golang, em que a gente pode já, por exemplo, definir uma rota para estar gerando uma resposta, né, para uma possível requisição. No caso, é, a assinatura dessa função ela recebe um pattern, né, que é basicamente a rota do HTML, né, quando a gente a gente faz uma requisição no nosso navegador, né, muitas vezes vai ser, por exemplo, http dois pontos barra barra localhost e ele vem o path, né, que é o que vem aqui depois do nosso domínio. Então, tudo que vier depois do nosso domínio faz parte do pattern, né, que vai ser utilizado para definir qual função vai ser chamada e qual que vai gerar a resposta, né, para uma determinada requisição. No caso aqui, né, vamos colocar no barra mesmo, né, que é quando vier uma requisição simplesmente ser um path e vamos definir uma função, né, de callback para isso aqui. No caso, o Golang ele funciona muito bem, né, com funções anônimas e tudo mais. E aqui a gente está definindo uma função anônima que tem a assinatura de um handler, né? Isso é, ele é definido internamente, né, dentro da função handleFunc aqui, uma função que vai receber
como parâmetros, né, uma variável do tipo response writer e um ponteiro para request, né? Então, a gente simplesmente definindo essa função aqui, né, recebendo determinados parâmetros, a gente consegue já tá definido o nosso callback para essa rota, né? No caso, a ideia aqui é simplesmente fazer uma rota que vai retornar o que o nosso usuário enviar, né? Então vamos fazer uma rota que seria basicamente um echo, né? Tudo que for recebido ele vai retornar para o nosso pro cliente, né? Então, né, primeiramente, o que a gente precisaria fazer é ler todos os dados, né, e que está vindo da nossa requisição. Para isso, né, a gente tem um pacote aqui do próprio Golang, muito interessante também, que é o para fazer a leitura total, né, da requisição do corpo da request. A gente simplesmente passa aqui o read all, né, com o body da request e vale se atentar aqui, né, que quando a gente está declarando novas variáveis em Golang, a gente utiliza dois pontos igual. É, e também que a gente não precisa definir os tipos, né, da variável, pois ele já sabe que eles vão vir com esse tipo que está sendo retornado da função. Bom, feito isso, né, a gente primeiramente verifica o erro. Se ele for diferente de nulo, né, isso é padrão da linguagem em si, isso quer dizer que a função readall ele retornou algum erro para a gente, né. A ideia é que, por exemplo, para ser muito básico, né, é que a gente simplesmente retorne um erro 500, um erro interno com, com status code, né. A gente pode colocar aqui 500 ou utilizar do próprio constante já definido, né. Status é interno server error. É muito interessante, né, sempre utilizar as constantes, porque assim ela fica explícito, né, o que cada número significa dentro do seu código. Por exemplo, aqui se tivesse simplesmente um 500, alguma pessoa porque não tem muito conhecimento, né, da linguagem, olharia aquilo ali e poderia acabar não entendendo, né. No caso aqui a gente pode retornar. E por fim, né, como é um servidor de echo, a gente vai usar nossa resposta e vai dar um write dos dados que acabaram vindo, né. Beleza, fazendo isso a gente definiu, né, que handle func vai estar respondendo na rota barra com todos os dados que ela receber dentro do corpo da request, né. Mas ainda a gente não iniciou nosso servidor, né. Quando a gente faz isso daqui, no caso handle func direto, a gente está colocando todas essas funções num estado global, né, no que ele vai tratar isso globalmente, ãh, todas essas rotas, né. E para a gente iniciar nosso servidor, a gente dá um listen serve. No caso aqui a gente passa a porta, o endereço, né? Eu vou colocar aqui na porta 3000. E como eu falei, né, por ser global, a gente não vai passar um handler. A gente simplesmente coloca aqui como nulo para entender que ele tem que usar o muxer, né, global, que já é definido internamente pelo próprio Golang, né. Feito isso, a gente consegue dar aqui um go run main.go. Bom, com o servidor rodando, né, a gente consegue então acessar agora aqui o Postman, ahn, onde a gente pode estar realizando alguns testes, né, para requisições e tudo mais, que já está configurado, né, localhost 3000, normalmente é o básico, né, a porta básica para se utilizar, muito comum. Aqui se a gente mandar uma requisição GET, a gente não recebe nada porque requisições GET normalmente não tem nada dentro do body, né, elas normalmente trabalham com carry params ou path params, né, parâmetros na URL ou os parâmetros que vem aqui depois, né, com a carry string. Mas, né, então vamos fazer um teste aqui com post, onde a gente vai estar enviando ah, um JSON com data sendo um hello. Com isso aqui, ó, a gente já vê que nosso servidor ele está realmente respondendo, né, com exatamente os dados que a gente acabou enviando para ele, né, com o status sempre ok. Bom, voltando aqui, né, para a tela de desenvolvimento. A gente ainda tem outras formas, né, que a gente pode tá desenvolvendo esse handle func aqui, que é quando a gente desenvolve uma função que implementa
é a interface de servidor, né? Então aqui eu vou estar definindo uma estrutura, né? Uma estrutura básica chamada, vou chamar ela de server mesmo, struct, em que a gente vai definir para essa estrutura server, a gente vai definir uma função é, chamada serve HTTP. Ela basicamente recebe as mesmas funções aqui, né? Mesmos parâmetros do handler. A única diferença é que ela pertence a um objeto, né? Ela é um método de um objeto, digamos assim, né? No caso aqui eu vou simplesmente mover, né, o que a gente definiu aqui e vou modificar agora essa parte. Em vez de usar um HTTP handle func, eu vou dar um HTTP handle, né, para barra. Eu vou passar uma instância de server. Aliás, vamos colocar aqui server vai ser igual a server. Vamos passar ele aqui. E com isso, né, deixa eu parar a aplicação, voltar aqui. A gente deve obter o mesmo resultado que a gente estava tendo até o momento. Enviando a aquisição, a gente vê que a gente obteve o mesmo resultado. Mas o interessante, né, na verdade, disso aqui é que a gente tem a possibilidade de estar substituindo, né? A gente não precisa realmente utilizar esse handle com os patterns que já vem aqui do próprio Golang, né? A gente tem a possibilidade de estar substituindo, colocando aqui no listen server, por exemplo, né? Vamos para iniciar de novo. Agora, além, né, de funcionar na rota padrão, né, que está funcionando aqui, a gente se colocar qualquer coisa, vai continuar funcionando isso, porque basicamente a gente sobrescreveu, né, os métodos padrões do que vem já internamente do Golang, né. Se você gostou desse vídeo e quiser continuar acompanhando essa série, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar o vídeo. Até o próximo.